E aí galera, tudo beleza ou não? Tranquilidade? Estamos aqui testando a nova caixinha estanque. Substituir aquela minha que tá toda quebrada. E vamos que vamos, vamos gravar aqui o vídeo do desafio, né? Fazer o vídeo do desafio das perguntas. Meu amigo Edinho, Junkyard Jingle, me desafiou lá, a brincadeira que o pessoal vem fazendo aí dos motos filmadores, né? Ou motovloggers aí, sei lá. E é 10 perguntas aí que todo mundo tá respondendo. Vamos lá então, vamos partir para as perguntas aí. Tô com uma colinha aqui, pessoal. Mas vamos que vamos. Primeira pergunta: quando comecei a andar de moto? Bom, isso aí é uma pergunta meio, vamos dizer assim, pode ser respondida de algumas maneiras, né? Eu vou responder no sentido, quando eu comecei a andar de moto, quando eu comecei a andar com ciclomotor, vamos dizer assim, né? Coisa motorizada. Mais ou menos ali em 1989, 1990. Acho que 1989. Eu me lembro até a primeira vez. Quando foi? Foi dezembro de 1989. Eu lembro que tava pertinho do Natal. Foi onde eu andei pela primeira vez mobilete. Um cara chamado Luiz Fernando, amigo da minha irmã. Amigo do pessoal que era mais velho ali da rua, né? Ele ia com a mobilete lá e... e para deixar os caras lá tranquilo, a gente era mais novo na época, tinha 12 anos, né? Então ele deixava a gente dar rolê de mobilete, né? Cada um dava uma volta no quarteirão. Então você já viu, né, meu? Ixi Maria, era a tarde inteira dando volta no quarteirão de mobilete. Aí quando foi em 1992, radarzinho aqui, né? Quando foi em 1992, foi a primeira vez que eu andei de moto com a CG. Que eu dei uma pilotada e tal. E de vez em quando eu pegava ela. Agora em 1994 foi quando eu já baixava na firma lá de sábado à tarde e catava a moto e saía pra andar mesmo. Foi quando eu comecei mesmo pra valer. E mais ou menos isso. Aí em 96 já tinha a carta. Aí foi quando eu comprei a primeira moto e de lá pra cá sempre com a moto aí. Vamos para a segunda pergunta aí. Segunda pergunta: por que eu comecei a andar de moto? Bom, por causa de gostar da moto, né, cara? Adrenalina, todo esse tipo de coisa aí, né? Não tem jeito, cara, é meio difícil de explicar isso aí. Simplesmente eu sempre gostei de moto. Meu pai tinha moto quando era pequeno, né? Lembro até hoje, ele tinha uma DT 180 preta lá. E, meu, quando ia dar uma volta com ele, era aquela mistura de medo, adrenalina, né, meu? E era daquele jeito, né, meu? Pontinha de pé na pedaleira. Naquela época as leiras diferentes, né? Sem capacete, abraçado nele. Tinha o que? Tinha 7, 8 anos aí. E pau na máquina, meu amigo. Isso aí é pra andar de moto. Eu lembro que era adrenalina total. Teve CG também, andava na garupa da CG. E acho que é por isso, cara. Eu sempre andei de bicicleta, né? Então a duas rodas tá desde criança, né, meu? Você acaba pegando paixão no negócio, não tem jeito. O período que eu fiquei sem moto é daquele jeito. Você fica louco pra catar uma moto. Você fica falando, putz, se eu tivesse pelo menos uma CGzinha ainda mais velha, só pra mim dar aquela rodada, pô. É mais ou menos isso, né? Vamos pra terceira pergunta agora. Essa é a sua primeira moto? Quais outras você teve? Bom, essa não é a primeira moto, essa é a última. Por enquanto, né? A última não, né? Tá louco, não. Vou ter mais, né? Mas eu comecei minha mesmo, CG, Virago, Phaser, CB300,
CBR 250, CB 500 e essa aqui. Eu não sei se eu esqueci de alguma, mas foram essas aí as motos que eu tive, né? Pra quarta pergunta: qual a moto do meu sonho? Bom, não tem assim uma moto do meu sonho, né? Aquela moto específica, né? Mas eu quero ter uma Big Trail aí pra rodar o mundo aí. Se não for o mundo, pelo menos a parte da América do Sul que eu quero conhecer, né? Quero ir pro Chile, deserto do Atacama, quero ir pra Machu Picchu, no Peru, né? E aqui no Brasil, conhecer o Nordeste de moto, conhecer o Sul de moto. Mais ou menos essa pegada aí, né? Esse é o meu grande sonho, né? Então uma Big Trail, mas aí a Big Trail tem que ser big mesmo, tipo uma GS 1200, né? Alguma coisa assim. E uma Custom, cara, eu gosto, entendeu? Acho legal. Uma Harley aí, uma Indian. Tá top, pra mim tá top. Vamos lá, pra quinta pergunta: off-road ou estrada? Bom, eu sou mais estrada. Curto mais estrada, pista e tal. Mas eu tenho vontade de ter um off-road pra sair na terra. Pegar um dia que nem hoje aqui, ó. Sair pra dar uma rodada aí pra região aí na terra aí, ir pra cachoeira. Esse negócio todo aí, pô, bem legal, viu? Deve ser bem top. Um dia ainda vou ter ainda. Agora não tem condições. Mal é mal, tem condição de manter essa aqui, mas um dia, quem sabe eu não consigo ter uma, tipo uma Naked assim, 4 canecos, uma Big, uma Custom, uma Trail. Aí sim, hein? Vamos lá para a sexta pergunta: já caiu ou se envolveu em algum acidente? Bom, eu já me envolvi em um acidente, né? E caí, lógico, né? Com a minha CGzinha Titan 1997, que eu tenho até hoje ela tá na firma, hoje a gente usa ela na firma. Eu tava saindo do curso técnico na época, e um desses Jeep, cara, simplesmente o cara passou do meu lado me arrastando, né? E eu lembro que, tipo, foi um susto, cara. Foi aquele negócio que não teve como evitar, sabe? Às vezes eu vejo acidente, cara, que às vezes eu até falo, pô, se o cara tivesse devagar, se o cara tivesse brecado, se o cara tivesse ido um pouco mais pro lado, né? Mas na hora, cara, só quem sofre mesmo que sabe o que é, né? E foi essa vez aí. Foi a vez que eu caí pilotando, né? E o cara me pegou, me arrastou um bom tanto. E aí o cara, bem espertão, eu enroscado do lado do Jeep, ele de vez parar, ele foi estacionar ainda. Ah, meu, a hora que a moto bateu na guia, eu fui uns 30 metros rolando pra frente, né? Aí foi aquele susto, né, meu? Aí ralei braço, rasgou calça. Eu lembro que na época meu tênis também ralou. Foi isso daí. Foi tão grave também, né? E teve uma outra vez também que eu tava na garupa da moto, uma CG 1978 lá da firma, azulzinha, que foi a moto que eu aprendi a andar, as 4 marchas. E eu tava na garupa, né, meu, caixa de ferramenta atrás, o Erasmo, ex-funcionário lá pilotando. E pra quem é de São Carlos aí conhece, na rua Padre Teixeira, esquina com a Avenida de São Carlos, tem o quarteirão aí que tem a escola Álvaro Guião, né, meu? E era tipo uma hora de saída, assim, o intervalo, não lembro. E tava todo mundo lá fora, cara, cheio de mulherada, os gatinhos e tal. E eu lá olhando, né, meu? E na época eu nem usava capacete também. E pra impressionar lá, meu, o negócio foi o seguinte, cara. A hora que o Erasmo virou a rua, meu, pegou uma areia, a moto simplesmente saiu deslizando no chão, cara. Parecia uma hélice de helicóptero no chão. Caixa de ferramenta abriu, espalhou tudo na Avenida de São Carlos, cara. Na época
O fluxo era nos dois sentidos, não é igual é hoje, uma mão só, né? E cara, por incrível que pareça, eu não caí, cara. Eu saí de pé. No que a moto escorregou, eu fiquei de pé. Eu só dei aquela catada de cavaco. E puta de uma vergonha, né, meu? O Erasmo tomou um rola lá, mas também não se machucou. E aí nós paramos a Avenida São Carlos lá catando ferramenta, cara. Um monte de gente veio ajudar. Foi aquela... aquele carnaval, né? E agora teve outras quase acidente, né? Que eu brequei, eu consegui escapar, mas praticamente, meu, toda semana você andando de moto, você acaba tomando vários sustos, né? Vamos para a próxima pergunta aí. Quando eu comecei a fazer o motovlog? Bom, eu comecei quando eu peguei a CB300, né? Que eu voltei a ter moto. Que quando eu tinha minha Phaser, eu vendi minha Phaser para construir a minha casa, né? E fiquei aí um período aí sem moto. Aí quando eu tava já meio recuperado financeiramente, né? Meio, né? Porque quem constrói sabe como é o negócio. Aí eu comprei a CB300, daí foi começo de junho de... Aliás, maio, né? E aí em junho, 2 de junho foi, de 2012, eu comecei o motovlog aí. Então vai pra 3 anos e meio quase, né? Aí filmando. E desses 3 anos e meio aí teve um período que eu fiquei 4 meses praticamente sem andar de moto. Que foi quando eu arrebentei a coluna, porque eu tenho problema na coluna. Eu tava com a CBR 250 e não dava pra andar de moto, cara. Não tinha como. Subia na moto, pra descer era um drama. Uma vez eu parei a moto na garagem de casa. Eu parava a moto, sorte que eu parava a moto próxima da parede, né? Eu parei a moto, eu fui descer, me travou a coluna bem no meio do caminho. Eu me apoiei na parede e fiquei uma meia hora lá, até conseguir achar uma posição que não fisgava a coluna e que eu conseguisse puxar a perna por cima da moto. Foi tenso, cara, foi uma época tensa, hein? Vamos lá, próxima pergunta. Quais os principais canais aí de motovlog que eu assisto? Bom, é o seguinte, eu gosto de assistir canais assim que é espontâneo, entendeu? Eu não gosto de assistir canal bolado. Acho que o único canal assim que eu assisto que é bolado, mais assim bolado, né? Talvez é o do Carlos Gonzalez. Eu gosto de assistir canal de viagem, cara. Canal de que mostra alguma coisa, né? Canal de cara que só faz barulho, ou que negócio de filmar rotina. E cara, essas coisas eu não assisto não. No começo eu assistia bastante, mas acabei enjoando disso daí, né? Sempre a mesma coisa, sempre os mesmos blá blá blá, sempre aquela legião de minifãs brigando. Ih, cara, nem perco mais meu tempo assistindo isso daí. Se eu for aqui falar, por exemplo, de São Carlos, eu assisto todos os meus amigos aí eu assisto. Se eu não assisti algum é porque eu não conheço o canal ainda, mas eu assisto todos de São Carlos. Não perco um vídeo. Às vezes se eu perco é porque eu não vi mesmo na playlist lá, mas atualizou o vídeo, tá lá, eu tô assistindo. Agora, quem me inspirou a gravar, por exemplo, eu comecei a gravar por causa do Cam Barbosa, o Carlão. Esse é um cara que eu não vou deixar de assistir nunca, cara. Primeiro que eu curto ele pra caramba. E segundo que o tipo de vídeo que ele faz, eu viajo, cara. Eu viajo no vídeo, sabe? Parece que eu tô junto com ele. Os sons que ele coloca, puta, eu acho louco. Eu curto, cara. Eu curto pra caramba. O Cris, amigo meu de Limeira, pô, o pessoal de Limeira também eu assisto, né?
O Cris, por exemplo, de Limeira, que eu também assisto, amigo meu também, ele fazia parecido com o Carlão no começo do motovlog dele. Porra, eu curtia pra caramba também. É aquele tipo de vídeo que você assiste. Nando Roots. Porra, Nando Roots, que viagem, cara, que viagem também. Mega Biker, que é de São Carlos. O Edinho, Junkier de Jingo, que fez o desafio. Deixa eu ver aqui. Sandrão, cara, de Araguari. Carlos Gonzalez, MacGyver, cara. MacGyver tá pondo pouco vídeo, mas sempre assisto os vídeos do MacGyver, cara. Manfred, gosto desse pra caramba do Manfred, com a Ninjinha. Eu gosto dessa tocada, o cara que grava com a tocada calma, vai trocando ideia. Pô, o Renatão que anda com a gente, curto pra caramba também quando ele solta os vídeos de passeio. Chocoso, gosto pra caramba dos vídeos do Chocoso também. Às vezes eu não consigo assistir inteiro o Chocoso, às vezes eles botavam uns vídeos de meia hora lá. Mas eu também não perco um do Chocoso. O Janderson, pô, gosto muito dos vídeos do Janderson. Tanto os da GSX quanto os da PCX. Gosto pra caramba. Eu gosto da ideia que ele troca, do tipo de energia positiva que ele passa. Isso é bem legal. É um cara que você deveria assistir antes de sair sempre. Deixa eu ver mais algum aqui, cara. Nando Roots, eu já falei. Cara, o Adson, por exemplo, não tá mais gravando, mas ele também eu gostava de assistir pra caramba. Ele mostrava o Acre. O Acre, por exemplo, eu não conhecia nada do Acre. O que eu conheço é através do Adson. O Igor também, amigo dele, tava gravando, mas também deu uma sumida. Bom, é isso daí, cara. Tem vários outros aqui, não lembro, entendeu? Não vem na cabeça. Eu anotei alguns aqui que eu fui lembrando assim, mas tem mais. Eu não gosto de canal de cara que tenta ser engraçadinho. Essas coisas eu não assisto nada. E cara que copia os outros também eu não assisto. Cara que copia até trejeito, então, nossa, não dá. É mais ou menos isso. Vamos para outra pergunta. Tem que ter mais duas, né? Fica meio longo esse vídeo, hein? Sua moto tem nome? Bom, eu sempre coloco o nome nas minhas motos aí, né? As que estão aí no canal aí que o pessoal conhece. Tem a Pipoca, né? Que era a CB300 branca. Chamava Pipoca. A CBR chamava Mulher Maravilha, CBR 250. A CB500 eu chamava minha esposa batizou ela de Moranguinho, né? Eu tinha dado o nome de Ruivona igual a do Junkyard, né, Dedinho, mas ela chamou de Moranguinho, por fim, meu, ficou Moranguinho. Essa daqui, Eleanor Cabulosa, mas eu gosto de chamar ela de CBzão. E a Phaser minha, que era preta, era negona. A Titã era azeitona, era uma Titã verde clara, mas eu apelidei de azeitona. Deixa eu ver, cara. A Virago acho que não tinha nome, cara. Mas é isso aí, cara. Esses, mais ou menos esses nomes aí, né? Bom, a 10ª pergunta, na verdade, é indicar quem que eu quero que responde o desafio aí das 10 perguntas, né? E só pode indicar 2, mas eu vou indicar 3. Um é o Sandrão lá de Araguari, meu amigo. O outro é o Nando Roots. E também o Mega Biker, Fabião Mega Biker, Fábio Napolitano. Eu acho que essas 3 pessoas vão dar uma boa história legal, um bom vídeo pra gente curtir. E é isso aí, galera. Espero que todo mundo tenha gostado aí. É mais ou menos isso. Quando tiver desafio com outro tipo de pergunta, que essas perguntas são bem básicas, né? São perguntas até que às vezes a gente acaba falando em algum vídeo. Mas quando tiver mais perguntas e alguém quiser fazer o desafio comigo, aí manda. Que é nóis, que é legal responder isso aí, as curiosidades. Beleza?
Valeu, moçada, abração e é nóis. Partiu São Pedro. Gastar o pneu de lado um pouco. Valeu.